Bom dia, queridos alunos. Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Anderson. Na aula de hoje, falaremos sobre o filo dos cordados. O filo chordata é o filo dos cordados. Lembrando que são todos os animais que possuem esqueleto ósseo ou cartilaginoso e, consequentemente, vértebras e coluna vertebral. Nós estudaremos as principais classes do filo dos cordados, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Iniciaremos nossos estudos estudando os peixes e os anfíbios. Ok? Próximo slide. Observe a linha evolutiva simplificada do reino animal. Temos os peixes mandibulados, que evoluíram de peixes primitivos sem mandíbulas. Temos então surgimento dos peixes, surgimento dos anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Observe que, segundo a classificação de Linneu, o ser humano, o homem, pertence ao reino animal, ao filo dos cordados, que é o filo que estamos estudando, a classe dos mamíferos, que é a classe que também estudaremos nas próximas aulas, pertence à ordem dos primatas, à família Hominide, ao gênero Homo, e somos então a espécie Homo sapiens sapiens. Correto? Vamos para a próxima tela. Então aqui começamos o nosso pequeno estudo sobre os peixes. Os peixes são classificados de acordo com sua estrutura física. Temos a classe dos Osteíctes e a classe dos Chondrictes. Osteíctes vem de osteon, significa osso, e ictes, que significa peixe. Portanto, são peixes ósseos. E Chondrictes vem de cronos e quer dizer cartilagem. Ictes significa peixe. Portanto, são peixes cartilaginosos. Lembrando que no corpo humano a cartilagem pode ser encontrada na orelha ou no nariz. Vamos para a próxima. Nessa tela, vamos analisar a parte externa de um peixe. Dizemos que os peixes têm forma hidrodinâmica. Isso significa que eles têm o corpo alongado e achatado lateralmente, o que facilita a sua locomoção no meio aquático. Podemos observar diversas nadadeiras, que são estruturas utilizadas na locomoção dos peixes. Observamos também a presença de escamas. E essas escamas estão cobertas com um líquido, um muco, que é produzido por glândulas da pele desse animal. O muco protege o peixe contra parasitas, além de proteger os peixes contra os parasitas. As escamas e o muco deixam o corpo dele bem mais liso, o que diminui também o atrito com a água. Chamo a atenção de vocês para que vocês possam observar que nos peixes existe a chamada linha lateral, que é formada por células nervosas. Essa linha lateral é uma importante adaptação sensorial para os peixes, pois possibilita que os peixes percebam toda e qualquer movimentação ou vibração que ocorre no seu meio, no meio aquático. Dessa forma, quando você observa um cardume com centenas ou milhões de peixes, eles conseguem se localizar e se locomover de maneira ordenada. Ok? Vamos para a próxima tela. Nesta tela, vamos estudar os peixes por dentro. O tubo digestório dos peixes
possuem duas aberturas, boca e ânus, e órgãos do sistema digestório, fígado, o pâncreas. Nos peixes ósseos, o tubo digestório termina em ânus. Nos peixes cartilaginosos, termina em uma abertura única, que chamamos de cloaca, que serve também para o sistema excretor e reprodutor. Veja aqui, chamo a atenção de vocês para uma estrutura existente nos peixes ósseos, que é a bexiga natatória. A bexiga natatória, que está presente nos peixes ósseos, permite a eles controlar a flutuação na água, de modo que o animal não tenha que fazer um esforço muscular muito grande, fazendo assim uma economia de energia. Já os peixes cartilaginosos não possuem bexiga natatória, mas em seu fígado se acumula gordura, o que ajuda também na flutuação. Vamos para o próximo slide. Nessa imagem, temos a anatomia de um peixe cartilaginoso, no caso, um tubarão. Observe que no final do seu sistema digestório, ele possui uma cloaca. Como eu disse, essa estrutura é um orifício utilizado na reprodução e na eliminação de urina e fezes. Vamos para o próximo slide. Você sabe me dizer como o peixe consegue respirar dentro da água? Bom, vamos lá. Veja bem, o fluxo de água entra pela boca do peixe e sai pelas brânquias. Nas brânquias ocorre todo o processo de trocas gasosas, onde o oxigênio que está diluído na água passa para o sangue do animal e o gás carbônico do corpo do animal passa para a água. É dessa forma, então, que os peixes fazem sua respiração, por meio das brânquias. Chamo a atenção de vocês para dizer que essa estrutura chamada opérculo é uma estrutura presente nos peixes ósseos, responsável pela proteção das brânquias. Vamos para o próximo slide. Como é feita a reprodução dos peixes? Em peixes, nós podemos observar diversas formas de reprodução. Temos animais ovulíparos, ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada um. Na maioria dos peixes osteíctes, as fêmeas e os machos lançam os gametas, espermatozoides e óvulos na água. O encontro do espermatozoide com o óvulo se dá fora do corpo da fêmea. Por isso chamamos esse tipo de fecundação de fecundação externa, que também ocorre nos répteis, que veremos mais adiante. Veremos então o que vem a ser uma reprodução ovulípara. É quando a fêmea elimina os óvulos, geralmente no meio aquático, e o macho realiza uma descarga de espermatozoide para fecundá-los dentro da água. Esse caso, como eu disse, ocorre em muitos peixes e também nos anfíbios. Ovíparas. Em algumas espécies, ocorre a fecundação interna. Os espermatozoides são depositados dentro do corpo da fêmea, onde ocorre a fecundação do óvulo. Nesse caso, depois da fecundação, as fêmeas lançam o ovo na água com uma reserva de alimento. O embrião se desenvolve fora do corpo da mãe, dentro do ovo. Isso ocorre também nos répteis e nas aves. Ovovivíparas. O embrião permanece no corpo da mãe e se alimenta das reservas nutritivas do ovo. Nesse caso, o filhote sai do corpo da mãe completamente formado. Esse tipo de reprodução também é observada em algumas serpentes. Vivíparas.
O embrião se desenvolve dentro do útero e recebe alimento diretamente do sangue da mãe, por meio de um órgão chamado de placenta. Esse tipo de reprodução é observado nos seres humanos, nos tubarões, em felinos, em canídeos e uma série de outras espécies de animais. Nessa imagem, nós podemos observar que do ovo da maioria dos peixes sai um filhote parecido com o adulto. Ele recebe o nome de alevino. Vamos para o próximo slide. Agora falaremos sobre a classe anfíbia, os nossos amigos anfíbios. Anfíbio significa duas vidas. Anfi quer dizer dois lados, e bios, vida. Significa que vivem parte de sua vida na água e parte de sua vida podendo transitar fora dela. Os anfíbios foram os primeiros animais a conquistar o ambiente terrestre e o segundo grupo a surgir após os peixes. Os anfíbios são tetrápodes, significa que possuem 4 patas. Algumas espécies atuais não possuem nenhuma pata, porém seus ancestrais possuíam. Então, são animais semiaquáticos e semiterrestres. Dizemos que são animais semiterrestres porque necessitam viver próximo ao ambiente aquático, principalmente para a sua reprodução. Vamos para o próximo slide. Como os anfíbios respiram? Na vida de um anfíbio, ele passa por 3 tipos de respiração e na fase adulta mantém 2 tipos de respiração por toda a sua vida. Na fase de girino, na água, ele realiza a respiração branquial, da mesma forma que os peixes. Quando o animal se torna adulto, as brânquias desaparecem. Os anfíbios adultos realizam, portanto, a respiração pulmonar e a respiração cutânea, que é a respiração que ocorre pela pele. Os pulmões dos anfíbios não têm área suficiente para absorver todo o oxigênio de que o animal precisa no momento de maior atividade. Por isso, ele também faz a respiração cutânea. Para que ocorra a respiração cutânea, é muito importante que sua pele esteja sempre úmida, por isso eles vivem sempre próximos à água. Pela pele, eles também produzem secreções que os protegem dos predadores e de doenças, facilitando também a sua respiração, evitando a desidratação. Vamos para o próximo slide. Nutrição e temperatura do corpo. Os anfíbios são animais carnívoros. Alimentam-se de caracóis, lesmas, minhocas, insetos e outros vertebrados. Para capturar a presa, lança para fora a língua musculosa, longa e pegajosa, que é presa ao assoalho da boca pela extremidade anterior. Observe nessa foto um sapo se alimentando. Nessa outra imagem, temos a noção de anatomia de um sapo. Observe que temos o orifício da cloaca. Assim como os peixes, a maioria dos anfíbios são ectotérmicos ou pecilotérmicos, que são sinônimos. Mas o que quer dizer isso, professor? Significa que a temperatura do corpo desse animal varia de acordo com a temperatura do ambiente. Vamos para o próximo slide. Os anfíbios são dioicos, possuem sexos separados. Mas o que quer dizer isso, professor? Bom, existe um macho e a fêmea. Simplesmente isso. Você sabe qual é a diferença entre sapo, rã e perereca? Acho que eu sei, professor. O sapo
é marido da rã e a perereca é filho dos dois. Não é isso, meu querido. Como eu acabei de dizer para você, os anfíbios são dioicos, possuem sexo separados, macho e fêmea. Temos o sapo macho e o sapo fêmea. Ok? Lá no material que eu te enviei, eu deixei bem explicadinho para você algumas diferenças importantes. Leia o seu material. Retomando ao slide, os anfíbios são ovolíporos e seus ovos são gelatinosos. Na maioria das espécies, o acasalamento ocorre dentro da água e a fecundação é externa. Algumas espécies passam por metamorfose. O girino se transforma em adulto. Na reprodução, o coachar do sapo faz a parte do ritual pré-nupcial. A fêmea, no seu período fértil, é atraída pelo parceiro sexual por meio do seu canto. Esse canto varia de acordo com cada espécie. No momento da reprodução, o macho abraça a fêmea. Esse abraço faz uma massagem que faz com que a fêmea libere seus gametas na água e ambos eliminam os gametas na água ou em locais úmidos, protegidos da desidratação. Na água ocorre, portanto, a fecundação. Observe comigo nessa imagem o processo de reprodução de uma rã. Temos o indivíduo adulto, o macho, e o indivíduo adulto, fêmea. O macho, então, abraça a fêmea no momento do acasalamento. Esse abraço faz com que a fêmea libere seus gametas na água, que são seus óvulos. Nesse momento, o macho também libera seus gametas, que são seus espermatozoides. Na água vai ocorrer a fecundação, formando um zigoto. O embrião vai se desenvolver dentro do ovo e, de dentro desse ovo, nasce uma larva que chamamos de girino. E esse girino faz respiração branquial. Com o passar do tempo, esse girino passa por metamorfose. A cauda é gradualmente reabsorvida. Passa a ter uma respiração pulmonar e cutânea. Desenvolve os seus membros e se torna um adulto. Portanto, esse tipo de animal passa por uma metamorfose. Vamos para o próximo slide. Muita atenção, meus queridos alunos. Algumas pessoas não gostam desses anfíbios e acabam jogando sal em sua pele. Esse processo afeta a respiração desse animal, podendo levá-lo à morte. Apesar de sua aparência não ser muito bonita, os sapos são essenciais para o ecossistema e o equilíbrio ambiental, pois fazem parte da teia alimentar e também fazem o controle de muitas pragas, até mesmo dos mosquitos transmissores de doenças, como o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, o Zika vírus, a febre amarela e a chikungunya. Sendo assim, jamais maltrate ou mate um anfíbio, pois eles são extremamente importantes para o meio ambiente. Bom, meus queridos, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre ciências. Um forte abraço do professor Anderson e até a próxima aula.